Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, iluminando a nossa mente, o nosso dia, para que a gente possa então fazer essa reflexão com Maria Santíssima e nos colocar diante da palavra de Deus, onde hoje Nossa Senhora ela vai revelar o número da besta, o número 666. Como eu devo agir sobre essa situação? Como eu vou agora seguir um novo caminho, um caminhar com Maria Santíssima, um caminhar com seu Filho Jesus? A partir dessas revelações que Nossa Senhora vai trazendo para nós, no outro vídeo eu mostrei que Nossa Senhora pede para que a gente possa fazer, né, o exercício de um bom soldado. Treinar. Um soldado, ele treina, ele conhece as suas armas, ele conhece o seu adversário, para que então ele possa enfrentar. Então Maria, ela vai trazer para nós esse momento de treinar, que é a nossa oração diária, a reflexão, a nossa busca em Deus e a nossa vivência do nosso dia a dia. E aí então a gente vai fazendo esses exercícios nas nossas orações, no nosso cotidiano, e a gente vai trazendo a luz de Cristo, e aí a gente vai também trazendo conversão, sendo sal e luz para toda a humanidade. E a gente vai então buscar essa reflexão de hoje no livro de Nossa Senhora, onde ela vai revelar o número 66, o número da besta. O livro é 25ª edição, que vai estar nas páginas 742. Milão, 17 de junho de 1989, sábado. O número da besta, 666. Filhos prediletos, compreendeis agora o desígnio de vossa Mãe Celeste, a mulher vestida de sol, que combate com o seu exército na grande luta contra todas as forças do mal para obter a sua vitória na perfeita glorificação da Santíssima Trindade. Combatei comigo, pequenos filhos, contra o dragão que procura levar toda a humanidade a pôr-se contra Deus. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta negra, a maçonaria, que quer conduzir as almas à perdição. Combatei comigo, pequenos filhos, contra a besta semelhante a um cordeiro, a maçonaria infiltrada no interior da vida eclesial
para destruir Cristo e a sua igreja. Para atingir este objetivo, ela quer construir um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. A maçonaria eclesiástica recebe ordens e poder das várias lojas maçônicas e age para conduzir secretamente todos a fazerem parte desta seita secreta. Assim, incita os ambiciosos com a perspectiva de carreiras fáceis, encher de bens os famintos de dinheiro, ajuda os seus membros e se projetarem a ocuparem os postos mais importantes, marginalizando-os ao mesmo tempo, de maneira astuciosa, mas dedicada, todos aqueles que se recusam a participar no seu projeto. De fato, a besta semelhante a um cordeiro exerce todo o poder da primeira besta. Na sua presença, é obrigada a terra os seus habitantes a adorarem a primeira besta. A maçonaria eclesiástica chega até os pontos de construir uma imagem em honra da besta, obrigando todos a adorarem esta imagem. Mas, segundo o primeiro mandamento da santa lei do Senhor, só a Deus se devem adorar e só a Ele deve ser dada toda a forma de culto. Então, substituir-se Deus por um ídolo, poderoso, forte, dominador, um ídolo tão poderoso que é capaz de condenar à morte todos os que não adoram a imagem da besta. Um ídolo tão forte e dominador que faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serem marcados na mão direita ou na fronte, e que ninguém possa comprar ou vender sem ter esta marca, isto é, sem ter o nome da besta ou o número do seu nome. Este grande ídolo, construído para ser adorado e servido por todos, é como já vos revelei na mensagem precedente, um falso Cristo e uma falsa igreja. Mas qual é o seu nome? No capítulo 13 do Apocalipse está escrito: aqui é preciso sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta. Este número representa um nome de um homem. Este número é 666. Com a inteligência, iluminada pela luz da divina sabedoria, consegue-se decifrar, a partir do número 666, o nome de um homem, e este nome indicado por tal número é o do Anticristo. Lúcifer, a serpente antiga, o diabo ou Satanás, o dragão vermelho, tornou-se nestes últimos tempos o Anticristo. Já o apóstolo João afirma que todo aquele que nega que Jesus Cristo é Deus é o Anticristo. A imagem ou o ídolo construído em honra da besta para ser adorado por todos os homens é o Anticristo. Calculai agora o seu número, 666, para compreenderstes como indica o nome de um homem. O número 333 indica a divindade. Lúcifer rebela-se contra Deus
por soberba, porque se quer colocar acima de Deus. O número 333 indica o mistério de Deus, aquele que se quer colocar acima de Deus tem o sinal de 666. Portanto, este número indica o nome de Lúcifer, Satanás, isto é, daquele que se põe contra Cristo, o Anticristo. O número 333 indica uma vez, isto é, vez um, exprime o mistério da unidade de Deus. O número 333, indicado duas vezes, isto é, vez dois, indica as duas naturezas, a divina e a humana, unida na pessoa divina de Jesus Cristo. O número 333, indicado três vezes, isto é, vez três, indica o mistério das três pessoas divinas, isto é, exprime o mistério da Santíssima Trindade. O número 333, expresso uma, duas e três vezes, exprime então os principais mistérios da fé católica, que são, primeiro, a unidade e a trindade de Deus; segundo, a encarnação, a paixão e a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o número 333 indica a divindade, aquele que se quer por acima do próprio Deus, é indicado pelo número 666. O número 666 indica uma vez, isto é, vez um, exprime o ano de 666. Neste período histórico, o Anticristo manifesta-se através do fenômeno do islamismo, que nega diretamente o mistério da Trindade divina e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O islamismo, com a sua força militar, lança-se por toda a parte, destruindo todas as antigas comunidades cristãs. Invade a Europa e só graças a uma minha materna e extraordinária intervenção, solicitada fortemente pelo Santo Padre, é que não consegue destruir por completo a cristandade. O número 666, indicado duas vezes, isto é, vez dois, exprime o ano de 1332. Neste período histórico, o Anticristo manifesta-se através de um ataque radical contra a fé na palavra de Deus, através dos filósofos que começam a dar valor exclusivo à ciência e depois à razão, tendo-se a constituir gradualmente com um único critério de verdade, só a inteligência humana. Nascem os grandes erros filosóficos que constituem pelo século até aos vossos dias. A importância exagerada dada à razão com critério exclusivo de verdade leva necessariamente à destruição da fé na palavra de Deus. De fato, com a reforma protestante, rejeita-se a tradição como fonte da divina revelação e só se aceita a Sagrada Escritura. Mas mesmo esta última deve ser interpretada por meio da razão, rejeitando-se obstantemente o magistério autêntico da Igreja hierárquica, a qual Cristo confirmou
e a guarda do depósito da fé. Cada um é livre de ler e compreender a Sagrada Escritura segundo a sua interpretação pessoal. Deste modo, é destruída a fé na palavra de Deus, obra do Anticristo. Neste período histórico é a divisão da Igreja, a consequente formação de novas e numerosas confissões cristãs que são gradualmente levadas a uma perca cada vez mais extensa da verdadeira fé na palavra de Deus. O número 666, indicado 3 vezes, isto é, vez 3, exprime o ano de 1998. Nesse período histórico, a maçonaria, ajudada pela maçonaria eclesiástica, conseguirá o seu grande projeto: construir um ídolo para o colocar no lugar de Cristo e da sua igreja, um falso Cristo e uma falsa igreja. Portanto, a imagem construída em honra da primeira besta para ser adorada por todos os habitantes da terra é que assinalará com a sua marca todos aqueles que queiram comprar ou vender. É o do Anticristo. Chegaste assim ao cume da purificação, da grande tribulação e da apostasia. A apostasia será então generalizada, porque quase todos seguirão o falso Cristo e a falsa igreja. Abrir-se-á então a porta para o aparecimento do homem ou da própria pessoa do Anticristo. Eis, filhos prediletos, porque vos quis iluminar sobre as páginas do Apocalipse que se referem aos tempos em que viveis, para vos preparar comigo para a parte mais dolorosa e decisiva da grande luta que se está combatendo entre a vossa Mãe Celeste e a todas as forças do mal que se desencadearão. Coragem, sede fortes, minhas pequenas crianças, combatei a vós nestes anos difíceis, permanecer fiéis a Cristo e à sua Igreja, suportando hostilidades, lutas e perseguições, mas sois parte preciosa do pequeno rebanho que tem a missão de combater e de vencer no final a poderosa força do Anticristo. A todos vos formo, vos defendo e vos abençoo. Salve Maria Santíssima. Queridos irmãos, então o que a gente vê é que Nossa Senhora, ela quer trazer para nós uma luz que aí vai nos iluminar nessa trajetória. Quando eu disse no outro vídeo que o Papa, a gente tinha falado que a besta era o Papa, né? E que o Papa carrega o número 663. E eu disse que aquele uma espécie de um chapéu, digamos assim, que o Papa usa, que o bispo usa, seria um turbante. Não é um turbante, aqui corrigindo, é chamado mística. Então, a gente vai vendo que Nossa Senhora vai revelar que eu disse que esse número ele tem, né, uma simbologia da igreja. Então tá aí a simbologia da igreja, que é o número 300
333, duas vezes, vai então trazer a unidade de Deus, a divindade de Jesus, da pessoa humana e da pessoa divina. Então esse número trazido na mítrica do Papa e do Bispo é essa simbologia, a simbologia da divindade da pessoa de Jesus Cristo. Então está aí para que a gente possa refletir melhor. Quando nós colocávamos o Papa como uma besta, por causa do número, sem sequer saber a simbologia daquele número. Então Maria, ela vai dizer que o número 333, ele duas vezes, é representado duas vezes, vai significar a pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente precisa ver que a igreja, ela foi fundada sobre Pedro, e Pedro, o primeiro papa da igreja, e depois os seus sucessores, e aí vem a igreja de Cristo. Quando a gente vê que o número 333 representa a unidade de Deus, também tem o número 666, que vai representar o anticristo, e como Maria vai dizer, o anticristo, o próprio João vai dizer sobre a revelação no Espírito Santo, que todo aquele que se põe contra Deus é o anticristo. E aí ela vai nos ensinando, nos mostrando o caminho do anticristo. A gente vai vendo que no ano 666 iniciou o islamismo, que é uma seita. Não se pode assim mostrar como uma religião, por um fato de que eles tiram a vida de outros com muita frequência. Então se revela muito o ódio. E o islamismo, ele exatamente foi fundado neste ano de 666 e é contra a palavra, é contra o próprio Deus, é contra a própria divindade de Deus e contra a divindade de Jesus Cristo, como a Trindade Santa, como o segundo Deus trindo, Deus Filho. Então ele se coloca aí contra Deus. Então já é o anticristo. Já vem então começando a destruir a igreja, querendo destruir a igreja, e quase conseguiu destruir a igreja, mas Nossa Senhora intercedeu pela igreja. Quando o próprio Deus, o próprio Jesus disse que a porta do inferno não ia prevalecer, mas foi abalada, abalou a igreja foi bastante abalada, mas as forças do mal não prevaleceu sobre ela. E depois a gente vai ver no ano de 1332, onde começa aí os biólogos, os filósofos, a filosofia contra a palavra de Deus. E essa filosofia, ela chegou a ter um ponto
de entrar dentro da igreja, aonde um padre da igreja, chamado Lutero, ele se voltou contra a igreja, e aí se fez a reforma protestante, que ele protestou contra a igreja, e aí se estabeleceu o que a filosofia, a nova filosofia de caminhos de erros, que se leva exatamente à razão, e como eu disse no outro vídeo, que a gente não pode fazer uma interpretação da Sagrada Escritura por si só. A gente precisa estar sob a luz do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo para que possa nos iluminar a nossa mente. Precisamos buscar os dons da sabedoria, os dons da ciência e os dons do discernimento, para que a gente possa discernir a palavra de Deus sobre a sua verdade, a verdade na luz do Espírito Santo. E aí buscar também estudos, né, para que a gente possa compreender melhor. E aqui, nessa reforma protestante, se dá o luxo de eu posso interpretar da minha maneira. Ela é livre a todos, então eu posso interpretar de forma como eu querer. Então eu posso usar a palavra para fazer um mal, né? Se a gente pegar aquela palavra onde o próprio Jesus vai dizer: se o teu olho pecar contra ti, arranque-o, joga fora. Se a tua mão pecar, arranca, né? Aí a gente vai vendo que não é assim, a gente não pode interpretar dessa forma. Que aí a gente vai, então, matar uma pessoa aos poucos, esquartejar. E não é dessa forma que Jesus mostra. Ele mostra: se teu olho pecar, converta-te, olhe com os olhos da fé. Se a tua mão te leve a pecar, converta-te e faça a obra sobre a luz da fé, para que a tua obra seja iluminada por Cristo, seja uma obra viva em Cristo, não seja uma obra morta, não seja uma fé morta. E assim Jesus vai ensinando como a gente deve viver a nossa fé na conversão e corrigir os nossos erros. E essa nova filosofia de que eu posso interpretar a Bíblia da minha forma, de uma forma pessoal. Aí já começa então a obra do anticristo, porque eu preciso estar unido ao Espírito Santo, eu preciso de buscar em Jesus a humildade, a ser pequeno, a buscar que o próprio Deus, o próprio Jesus revele os seus mistérios. E os mistérios está escrito. É preciso que seja revelado. E o próprio Deus não revela para todos, mas Ele revela para aqueles que é humilde de coração. E Maria vai assim mostrando para nós esses momentos em que viveu-se os anos da besta. Depois vem o número 666 vezes 3, que vai dar 1998. E aí neste período, né, vem a maçonaria. Se coloca a maçonaria e a maçonaria se coloca dentro da igreja. Mas o que é então a maçonaria? A maçonaria é uma seita secreta que até hoje não se sabe como essa seita ela age.
Mas o que se sabe é que ela é contra Deus. Ela aceita toda a espécie de religião, mas aí ela vai colocar a prosperidade de você prosperar sem Deus. Ela vai colocar você a viver uma falsa igreja e um falso ídolo, que aí é buscar nenhuma pessoa humana algo que vai trazer para você prosperidade, que vai trazer para você seguir uma vida diária sem Deus. Então ele vai tirando Deus da sua vida. E essa maçonaria, ela vai trazendo aí, infiltrando dentro da igreja para destruir a igreja. E o que está acontecendo é que ela está mudando até o pensar de muitos padres. Então ela vai trazendo essas ideologias e essas filosofias aos padres e acaba conseguindo transformar uma maneira de destruir a igreja de dentro para fora. E a gente vai ver também que vai estar escrito no Apocalipse, que Nossa Senhora vai mostrar, é a compra. Só vai poder comprar aquele que tiver o número da besta. E a gente está vendo uma tecnologia aí tão avançada. E essa tecnologia vai vir com microchip. E esse microchip é exatamente o número da besta. É exatamente para a destruição da igreja. Aonde você vai ficar alucinado, porque você não vai precisar carregar mais chave da sua casa, você não vai precisar carregar mais documentos, você não vai precisar carregar mais passaporte. Vai ter uma ilusão tão assim no início, tão aprofundada para que você possa, e já está, né? Só que a pandemia está tirando tudo isso. Então tem algo que ainda ela não está causando efeito como a maçonaria quer, mas vai vindo aos poucos. A maçonaria apenas está dando os seus primeiros passos. E essa ilusão de que você só precisa carregar esse microchip e pronto, você fazerá grandes coisas, já vai então aí se manifestando e trazendo muitos adeptos. E aí a gente vai ver que a gente está no ano da maçonaria, em que, aliás, da maçonaria não, o ano da besta, que é multiplicado por 3. E vai ter todo um caminhar, e nós já está no século 21. Então a gente vai ter esse chip, vai chegar um tempo aonde que a gente vai ver aí a destruição da igreja, aonde vai querer colocar esse homem, esse criador do chip, no lugar de Deus. Esse anticristo, ele vai fazer essa ideia, ele vai buscar essa obra do anticristo a se realizar no meio de nós. E aí só vai poder comprar aquele que ter o chip. Esse chip vai ser colocado em pobres, em ricos, em escravos, em todo o mundo. Vai ser aí então colocado. É como se fosse um documento único. E aquele que se rejeitar vai ser perseguido, vai ser morto,
até chegar um dia em que Nossa Senhora vai interferir em tudo isso e vai renovar a igreja para a segunda vinda do seu Filho Jesus. Então vamos estar atento agora a esse chip e essa caminhada da maçonaria, porque o número da besta agora está na maçonaria, e a maçonaria vai fazer de tudo para trazer o anticristo, a nova igreja, e destruir com toda a igreja de Jesus Cristo. A gente estamos vivendo de uma certa maneira onde não queremos buscar muito o sofrimento. A gente não quer sofrer, a gente não quer carregar a cruz. Eu estive vendo aqui nas redes uma pessoa que estava profetizando. Ela profetiza no seu nome. Eu vou profetizar para vocês. E ela profetiza um ano de bênção, um ano de prosperidade, um ano de muita paz, um ano sem sofrimento. Esse é uma profecia humana, porque o próprio Jesus, ele vai dizer: se tu queres me seguir, renuncia-te a ti mesmo, tome a tua cruz e me siga. Então há sofrimento. Em toda a palavra de Jesus, ele vai dizer que há sofrimento, há trevas. E ele próprio faz a profecia de onde haverá os 3 dias de trevas e de purificação de toda a igreja. Estejam atentos. Vamos estar atentos agora. Vamos orar. Vamos pedir a Nossa Senhora para que ela possa caminhar sempre conosco. Por isso eu vou pedir, se você assistiu até agora, você gostou, você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Que Nossa Senhora ilumine você sempre e que você possa estar sempre conosco, para que você possa estar sobre a luz de Cristo, para que você seja luz na vida da sua família, na sociedade onde você vive, na sua comunidade. Seja luz e sal. Onde você possa também indicar aí os nossos vídeos, chamar mais pessoas a ser inscrito, a levar a mensagem a mais pessoas, a propagar a palavra de Nossa Senhora e a palavra do seu Filho Jesus. E então a gente vai ler agora o Evangelho e encerrando este momento. Que a luz do Espírito Santo esteja contigo, que tu seja luz e sal. E o Evangelho é de Marcos, capítulo 4, versículo do 33 ao 41. Naqueles dias, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas lançaram dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na barca de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram:
Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que só estão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e disseram uns aos outros: quem é esse a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então sobre essa luz de Cristo, sobre a palavra, a gente vai viver esse momento da mensagem de Nossa Senhora, aonde Jesus ele sai com seus discípulos e há outras barcas. Então, quando eles já estão em alto mar, vem o vento, as ondas, vai invadindo e vai trazendo para eles um momento de medo, um momento de pânico. E aonde eles têm Jesus consigo, ele vai e acorda Jesus para que Jesus tome ali então o rumo necessário, que toma a decisão necessária por eles. Assim é nós. Nós chega num tempo da nossa vida aí que há tanto medo e tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo, e que a gente carrega Jesus conosco e está na hora de dizer: Senhor, tome agora conta dessa situação. Toma as rédeas da minha vida. Dá aí uma solução a tudo isso. Cuida, agora aqui é contigo. Então que a gente possa fazer isso nesses momentos difíceis que vai vir, porque o próprio Jesus, ele vai dizer: cadê a tua fé? Onde está a tua fé? Aquele que tem fé, aquele que está sobre a luz da fé, quando vir essa grande apostasia da maçonaria, desse grande chip, precisamos estar sobre a nossa fé, guardar a nossa fé, prevalecer na nossa caminhada, na nossa luz. E nos dias difíceis, nas horas difíceis, coloca sempre o Senhor à frente de todos os problemas. Assim como Ele resolveu ali aqueles problemas, todo aquele tormento, todo aquele medo se transformou em uma grande calmaria, em um grande silêncio. Assim pode tornar na nossa vida, no nosso dia a dia com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe o anticristo te iludir, mas deixa a luz do Espírito Santo te iluminar, te trazer verdadeiramente a essa calmaria em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve a nossa Mãe Maria Santíssima, salve, salve. Até um próximo encontro. Mais uma vez, se você veio, se você está até aqui, se você finalizou conosco, assine, seja assinante, se inscreva, aliás, assinante não, se inscreva no canal, para que nós possamos, viver sempre sobre a luz da palavra e fazer com que a palavra ela vai reinando em nossa vida, fazer com que esse livro, essa mensagem de Nossa Senhora vai até mais gente. Vamos partilhando, vamos aí fazendo esse momento de reflexão. Louvado sempre vai ser aqueles
que em Deus confia, que vai poder louvar e bendizer sempre o nome do Senhor. Bendito és o servo que se coloca diante do Senhor. Bendito és aquele que confia no Senhor. Confiai que Ele vai sempre te guardar em todos os perigos. Até um próximo encontro. Esteja atento. E meu muito obrigado. Que Deus esteja sobre ti, sobre tua casa, sobre tua família, sobre o teu trabalho, aonde tu pisaste. A luz de Cristo estará contigo.